Muito obrigado. Agora nós vamos compartilhar com vocês uma experiência que construímos lá no Amapá para defender a vida. É o projeto Semeamar. Em 2009, nós instituímos esse projeto porque o Amapá é um dos estados que mais aborta na juventude, tá? Per-capitamente falando, naturalmente, proporcionalmente falando, e é um estado que, na época, tinha 4 vezes a mais que a média nacional de suicídios. Então, nós temos... Isso também piora o índice entre os jovens. E, por conta disso, a Federação Espírita do Amapá deliberou criar um projeto. Então, em 2009, nós criamos um projeto com ciclo de palestra e levamos em muitas escolas lá no Amapá. Só que jovem não gosta de palestra. E aí, o tempo passou, nós, em 2014, fomos convidados para dar uma palestra para jovens no nosso EMEAP, que é o Encontro da Mocidade Espírita do Amapá. E o tema era a influência dos espíritos no mundo corporal. Eu não ia dar uma aula de obsessão espiritual para o jovem, que jovem não gosta de palestra. E aí nós pegamos um filme espírita chamado Sozinho, é um filme que está no YouTube, e aí a gente condensou os 3 primeiros capítulos, projetamos para os jovens e depois abrimos um diálogo de perguntas e respostas com eles. O feedback foi maravilhoso. Eles gostaram muito da metodologia, que foi muito dinâmica. E aí veio a intuição. Como Deus é bom e ajuda, os bons espíritos nos intuíram a seguinte ideia: por que não criamos um filme na linguagem jovem para usarmos no projeto Semeamar, que já em 2014 já quase não estava sendo mais convidado para a rede escolar para fazermos o ciclo de palestras. E aí nós deliberamos isso e, como Deus é bom e ajuda, nós tínhamos essa jovem, a Manuela Oliveira, que estudava a faculdade de Direito e faculdade de Cinema na cidade de Brasília. E aí nós pegamos alguns argumentos médicos sobre as consequências do aborto, pegamos argumentos psicológicos, as consequências psicológicas do aborto, e pegamos aquilo que os espíritos nos falam, as consequências espirituais do aborto e as consequências espirituais do suicídio. Colocamos no papel e mandamos para ela. Disse: olha, Manu, ela tinha 19 anos. Manu, pensa aí no roteiro de um curta-metragem envolvendo o tema, falando sobre as consequências, porque vocês sabem, o Espiritismo não proíbe nada, não é contra nada, ele mostra as consequências. É lei de liberdade, lei de responsabilidade. E aí a Manu começou a bolar e não saía nada, pensar no filme, não conseguia pensar em nada. No 3º dia ela me liga: pai, eu não estou pensando em nada, porque nessa encarnação Manu é minha filha. Pai, eu não estou pensando, não consigo pensar em nada sobre esse roteiro que o senhor me pediu. Eu disse: faça o seguinte, como é muito importante, é um projeto muito importante, faça uma prece, coloque na frente do computador, faça uma prece que a espiritualidade vai te ajudar. E Manu é médium natural, desde criancinha no nosso evangelho ela via a luzinha, desde pequenininha ela dizia: hoje a luzinha é azul, hoje estou vendo uma luzinha verde. Ela via sempre um menino ao lado dela, desde criancinha. E aí, assim ela fez. Quando ela fez a prece, e aí aconteceu que ela me ligou no outro dia de manhã: pai, o senhor não sabe, quando eu acabei a prece, ele estava do meu lado, e eu olhei assim para baixo, mas pai, ele estava de calça jeans. Eu disse: é, minha filha, os espíritos também se vestem, né? E como você é jovem, o filme é endereçado a jovem, com certeza mandaram um jovem cineasta para te intuir. Mas o senhor não sabe, pai, ele projetou o filme na minha frente, eu só fui copiando os diálogos. Então o roteiro foi feito a 4 mãos, foi a espiritualidade que ditou o roteiro do filme de maneira mediúnica. E aí nós recebemos o roteiro e começamos a pensar em fazer esse filme. A Federação Espírita do Amapá é melhor que aqui a 2ª URI, viu? 2º CRE. É menor. Só são 14 centros espíritas.
A Federação Espírita é muito pequena e muito pobrinha. Aqui vocês são ricos, os centros espíritas são ricos. Lá é muito pobrinha. Então nós tínhamos inúmeros obstáculos, dificuldades. E aí estava acontecendo o 4º Congresso Espírita do Amapá, lá em Macapá. Uma semana antes do 4º Congresso Espírita, apresentou-se um bom espírito dizendo ser da Legião de Servos de Maria, que nos preparássemos muito bem, que orássemos, que nos vigiássemos, porque eles iriam ajudar o Congresso Espírita do Amapá, como estamos fazendo aqui, para que durante as palestras, que os pensamentos se elevassem e gerassem harmonia, eles iriam atender espíritos suicidas. E aí, quando nós abrimos o congresso com a prece inicial, depois 5 médiuns que não estavam nessa reunião mediúnica nos informaram que quando nós fizemos a prece às paredes do Teatro das Macabeiras, onde aconteceu o congresso, as paredes sumiram e começou a entrar vários espíritos da Legião de Servo, trazendo em padiolas, em macas, os espíritos suicidas, alguns deles ainda com a corda, com a ideoplastia da corda ainda, asfixiando. Pronto. Outros com o tiro na cabeça e o sangue jorrando. E quando eles passavam com os suicidas no meio da assistência, o perispírito deles ia se recompondo. Médios, 5 médios, inclusive de outros centros espíritas, que não tinham essa notícia. E aí o tempo passou, o congresso acabou, na semana subsequente ao congresso, na reunião mediúnica, o espírito compareceu, e aí nos informou que realmente atenderam centenas de suicídios e vieram agradecer a grande harmonia, o grande trabalho, o grande sucesso espiritual do evento. E aí, como Deus é bom e ajuda, e eu sou enxerido mesmo, eu disse: amigo, dê licença, já que o senhor é um trabalhador da Legião de Servos de Maria, nós gostaríamos de fazer um pedido. Nós vamos rodar um filme aqui, um curta-metragem para o projeto Semeamar, que é um projeto que quer levar palestras, e nós agora queremos fazer um filme para fazer cine debate nas escolas de ensino médio aqui de Macapá, aqui do estado do Amapá. E nós não temos como fazer, então gostaríamos que o senhor levasse um pedido a Maria que nos ajudasse. E se nós já estamos sabendo, assim será feito. Passado mais uma semana, ele voltou e disse: Maria aprovou, pode começar os preparativos. Amigos queridos, foi fantástico. Como Deus é bom e ajuda. Aí eu, com o roteiro na mão, liguei, soube que uma amiga nossa tinha assumido a Secretaria Municipal de Cultura, a Márcia. Aí eu liguei para ela: Márcia, olha, eu estou te mandando um e-mail agora com o roteiro de um filme espírita que a gente quer rodar aqui. Amanhã de manhã eu estou no teu gabinete. Lê ainda hoje que amanhã de manhã eu estarei contigo. Aí chegou lá, quando eu cheguei, ela me recebeu e disse: Felipe, que roteiro maravilhoso, o filme vai ser lindo. Ah, nós não temos dinheiro para te ajudar. O secretário anterior a mim gastou todo o orçamento do ano. Porém, aqui em Macapá, como Deus é bom e ajuda, passou no concurso público lá da prefeitura 2 cineastas, a Ana Vidigal e mais esse rapaz aqui, o Tomé. E tu não imaginas, Felipe, eles são espíritas também. Deus é bom e ajuda mesmo, não é possível. Me deu o contato, eu liguei para ele, no outro dia ele estava em casa, disse: não, vamos fazer, vamos rodar, vamos preparar aqui um roteiro, preparar um projeto de filmagem, projeto de figurino, projeto de filme, projeto de equipamento, projeto de iluminação. Eu disse: calma, quanto é esse projeto? Eu disse: não sei, vamos ver. Aí preparou todas as locações, leram o roteiro, disse: mas está maravilhoso, o roteiro é impressionante, vai ser maravilhoso fazer esse trabalho. Amanhã a gente traz aqui o projeto. Aí trouxeram o projeto, 54 mil reais. Eu disse: ai meu Deus, 54 mil reais. A federação às vezes não tem R$1.000 para pagar energia elétrica. Eu disse: mas vamos lá, Deus é bom e ajuda. Na mesma semana estava em Macapá a Carmen Ribas, que é diretora do Teatro da Paz, lá de Belém. Vocês já ouviram falar no Teatro da Paz, né? Junto com o Teatro Amazonas, são um dos melhores teatros da época da borracha, um teatro que tem acústica, que é de uma plasticidade maravilhosa, os teatros. E ela é diretora do Teatro da Paz, e como Deus é bom e ajuda, ela também era produtora de audiovisual.
E como Deus é bom e ajuda mesmo, ela encontrou um amigo espírita lá em Macapá que disse para ela que nós estávamos com esse projeto. Ela disse, que maravilha, quem é que está fazendo a direção executiva? É o Felipe, aí deu o telefone meu para ela, ela me ligou, marcamos uma reunião no mesmo dia na federação, ela traz a tua equipe, vamos olhar aqui o projeto de vocês. Ela leu o projeto e disse, está caro. Olha, a gente faz assim, ela foi dando a dica de como diminuir os custos caíram para 17 mil reais. Bom, Deus é bom e ajuda, né? Então, nos deu uma força tremenda. E aí, imaginem, no mesmo dia o meu chefe me liga, era uma segunda-feira, Felipe, quarta-feira tu vai ter que ir em Brasília resolver um problema lá por mim, me designou, tu vais a Brasília. Eu disse, opa, Deus é bom e ajuda mesmo. Liguei para o presidente da FEB, mandei um e-mail para ele, disse, olha, César Perry, acabei de mandar um e-mail para ti com o roteiro de um filme espírita que a gente quer fazer aqui para trabalhar a defesa da vida. Ele, tá legal, manda. E aí ele recebeu o e-mail e na mesma hora ele transmitiu para 3 pareceristas da editora FEB. Os pareceristas são aqueles que selecionam os livros que vão ser lançados, se são comerciais, se são doutrinários, e pediu um parecer para o mesmo dia, atestando se o roteiro era doutrinário ou não. Os pareceristas leram, gostaram, e os 3 atestaram que o filme era 100% espírita. E aí eu cheguei no gabinete do César, né? 2 dias depois, ele disse, Felipe, que sorte é de vocês. Eu disse, claro, Deus é bom e ajuda. Tu não sabes que depois da manhã nós vamos votar o orçamento da FEB, já vou colocar 5 mil reais lá para o filme. E aí a FEB ajudou, a USE ajudou, a Estação da Luz, do Eduardo Girão, lá de Fortaleza, que produziu os filmes A Mãe do Chico Xavier e Bezerra de Menezes. E aí a gente conseguiu tudo rápido, conseguimos. E aí, nas férias da Manu, nós conseguimos filmar o projeto. Ele pedia 2 semanas de filmagem, de gravação, nós conseguimos fazer em 3 dias, Deus é bom e ajuda, os custos baixaram, de 17 baixou para 14 mil, e as coisas começaram a correr. E aí, a edição do filme era para ser feita fora de Macapá, que é muito caro e não tinha quem fizesse. E era um trabalho no mínimo de 3 meses. Mas como Deus é bom e ajuda, imagine que chegou em Macapá um menino, novinho, de 20 anos, que tinha feito um curso de edição profissional de filmes e audiovisual em São Paulo. Aí trouxemos o menino. E o menino gostou do que viu e disse, não, vamos fazer isso aqui. Me dei 3 meses que eu preparo isso. E como Deus é bom e ajuda, e é bom mesmo, em 30 dias ficou pronto, porque não é só como editora-se um pequeno vídeo. Linguagem de cinema exige colorização, harmonização, sonorização, é um processo muito elaborado. E em linguagem de cinema. E aí nós conseguimos terminar a edição. Quando ele me entregou o pendrive, Deus é bom e ajuda, né? Olha só, uma amiga nossa viu que tinha um festival de cinema em Brasília, o 5º Festival de Cinema Transcendental. Nós ligamos para lá, isso era quarta-feira, na sexta-feira acabava o prazo. Eu tinha que mandar um CD, um DVD pronto, profissional, com sinopse, ficha técnica, cartaz, todo o arcabouço de apresentação do filme. Nós não tínhamos nada. Rápido, nós reunimos em casa todos os produtores do filme, fizemos o cartaz, mas foi tudo rápido. E aí levamos numa empresa lá, a empresa fez para a gente o DVD de forma profissional, fez a capa. Sexta-feira a gente colocou no correio, e aí ele participou com filmes do Rio de Janeiro, de São Paulo, Brasília, Goiânia, em 2015, e imagine, dos 4 prêmios ele ganhou melhor direção, que foi a direção da Manuela Oliveira, 19 anos, concorrendo com pessoas experientes, produtores do Rio de Janeiro e de São Paulo, e nessa encarnação. E melhor curta do festival. Imaginem como Deus é bom e ajuda. E como Deus é bom e ajuda mesmo, naquela semana, nunca tinha um filme que tinha sido premiado nacionalmente no estado do Amapá.
E aí divulgamos na mídia. Naquela semana nós fizemos 16 entrevistas entre rádio e televisão. E nas entrevistas dizia, olha, gente, esse filme aqui, ele ganhou, foi premiado e tudo, mas ele faz parte de um projeto, a gente quer levar para a escola. Olha, você, diretor de escola que está nos ouvindo, você, professor, aluno, que queira o nosso projeto, a gente leva o filme gratuito na sua escola, faz cine debate. E aí choveu o convite. Ficamos tempos e tempos só em Macapá, trabalhando. Fizemos uma avant-première no cinema, recolhemos campanha do quilo, enfim. E aí o filme correu. Começamos a fazer, muita gente pedindo, fizemos um curso de formação de debatedores do projeto Semeamar. 8 horas em que nós treinamos 2 espíritas, já fizemos isso na Bahia, já fizemos isso em João Pessoa, já fizemos isso em vários estados, preparando uma equipe para atuar nas escolas. Isso é muito bom, meu povo, porque a gente tira o espiritismo de dentro da casa espírita, interagem com o jovem. Uma vez eu estava no interior do Amapá, numa cidade de Porto Grande, uma pequena cidade, fazendo cine debate, e aí, quando acabou o cine debate, 2 jovens de 14 e 15 anos me abordaram e disseram, olha, nós somos evangélicos, mas o senhor sabe que eu sempre, dentro de mim, desde criança, eu acredito que existe reencarnação. Eu quero conhecer o espiritismo. E aí eu dei um PDF do livro dos espíritos para ele ler, ele estava com tablet, e disse, olha, eu vou ser espírita, porque existe aí fora inúmeros espíritos reencarnados com senso de maturidade moral suficiente para apreciar e aprender a doutrina espírita. E a gente precisa sair de dentro de casa, porque nas casas espíritas nós temos tudo. As casas espíritas, as mínimas condições, passe, atendimento fraterno, recepção, palestra, nós temos. Mas nós precisamos, como a pessoa caridosa que vai ao infortúnio oculto, nós precisamos chegar aonde a mensagem não chega. Então, esse projeto tem propiciado isso. E aí nós fomos ao interior, aqui no primeiro vídeo, do Afuá, um videozinho de 2 minutos, tá? Antes disso, nós já fizemos cine debate em Portugal, em Caldas da Rainha, já fizemos cine debate em Toronto, no Canadá, e já apresentamos esse projeto para 15 mil pessoas, entre jovens e adultos, em várias escolas, em 42 cidades, aqui no Brasil e 2 fora, tá? Esse videozinho, a gente vai a Portugal, a gente vai a Toronto, mas a gente vai no interior também. Olha só essa cidade. É uma comunidade em frente a Macapá, já no estado do Pará, uma ilha chamada Afuá, numa comunidade chamada Espírito Santo, que em uma escola estadual, naquele mês, 2 jovens tinham suicidados. Nunca irá entender a vida de um povo de alma e cor brasileiras, suas conquistas ribeiras, seu ritmo. Olá pessoal, hoje o projeto Semeamar está aqui no Pará, localizado mais precisamente no município de Afuá. Hoje estamos na comunidade do Espírito Santo, próximo à região do Quebra-Cabeça. Como a gente pode ver, nosso público-alvo já está chegando para participar do nosso cine debate com o filme Agora Já Foi. Aqui na comunidade do Espírito Santo, a gente pode ver que a principal locomoção e meio de transporte da população ribeirinha são os barcos, cataias. Do povo daqui, quem nunca viu a
Amazonas jamais irá compreender a crença de um povo. Sua ciência. Nós temos atendido inúmeros pedidos e, inclusive, nessa escola, o pastor se apresentou e pediu: senhor, poderia me dar o arquivo em pendrive desse filme? Porque eu quero levar lá na minha comunidade, na minha igreja. O pastor. Estava o padre, estava o pastor. E o relato depois é que durante um mês, que depois tivemos notícia, não houve mais nenhum suicídio na comunidade. Ok? Agora vamos para o filme. Apresento a vocês agora. O filme agora já foi, é um curta-metragem, tá? Com direitos autorais da Federação Espírita do Amapá. E vamos assisti-lo então. Estavam perguntando essas coisas. E a cola que eu te dei? Funcionou? Aninha, tá tudo bem? Ana, minha filha, fala comigo. O que tá acontecendo? Nada, mãe. Depois a gente conversa. Oi, quem é? Sou eu, dona Fátima, o Edu. Você poderia chamar a Aninha pra mim, por favor? Tá, meu filho. Oi, amor. Ei. Calma. Fala comigo. Eu não consigo. Ana. Ei. Olha pra mim. Eu tô aqui, tá?
Confia. Me fala o que tá acontecendo. Tô grávida, Eduardo. Eu tô grávida. O quê? Grávida? Como isso pode ter acontecido? E o remédio? Você me joga uma bomba dessa? Eu não vou ser pai. Como assim, Eduardo? Do que você tá falando? Precisavas ver, Lore. Que covarde. Agiu como se eu fosse a única culpada. Não sei mais o que eu faço, amiga. Eu não posso ter esse filho. Eu não vou ter esse filho. Eu prefiro me matar. Ana, tá louca? Nem uma coisa nem outra. É a sua vida e a vida dessa criança. Fica calma e para com isso. É fácil falar, né? Porque não é contigo. Pensa bem, amiga. Já imaginou o mal que isso pode causar? E a toda a tua família? Teus amigos? Ana, perante a justiça divina, aborto é crime. O espírito do seu filho está ligado ao feto desde a fecundação. Vais impedir uma criança que não tem culpa de nada cumpra sua missão na Terra? Tirando o fato que tu pode ter perturbação espiritual, lesionar teu corpo, o risco de doenças e até infertilidade outra vida. Ana, Lorena, por favor. chega! Não aguento mais você e essas coisas de espírita. Eu já vi que eu não posso contar contigo. Tchau. Posso ter esse filho, doutora. Já tomei a minha decisão. Ana, aborto é crime. Suas consequências são gravíssimas. Você pode ter hemorragia, perfuração no útero, câncer de mama, de fígado, complicação em futura gravidez e, no pior dos casos, você pode morrer. E não são só consequências físicas. Muitas mulheres que já optaram pelo aborto têm recordações, flashback indesejado do aborto, especialmente próximo à data em que a criança deveria nascer. Pesadelos, alucinações, depressão. É uma decisão sem volta. Pense melhor. Eu lhe falo isso, Ana, porque eu também engravidei na adolescência. Parecia o fim do mundo. E eu optei pelo aborto. Fui a uma clínica qualquer. Tinha um aspecto sujo. E eu me deitei ali, sem pensar em nada. Em absolutamente nada. Meu filho foi arrancado de dentro de mim. Quando eu voltei para casa, meu mundo desmoronou. Como eu pude pagar R$400 para tirar alguém que já fazia parte da minha vida? É muito sofrimento, Ana. Você não imagina o quanto. Mas esse sofrimento, ele passa? Não tem um só dia, Ana. Um só dia em que eu não me arrependa tanto do que fiz. Hoje, quando eu ando pelas ruas e vejo as crianças, eu fico imaginando como seria meu filho. Teria cabelos castanhos,
Seus olhos seriam cor de mel. Ele iria gostar de esportes. Mas meu sofrimento diminuiu. Diminuiu muito, Ana. Quando eu adotei uma criança. Uma criança que eu amo. Amo demais. Com certeza, amenizei minha dívida perante a justiça divina, porque eu descobri que o amor é o grande remédio para as nossas faltas. Aborto, minha filha, eu não aconselho isso a ninguém. Não faça isso, Ana. Essa criança precisa cumprir sua missão na Terra. Você assumiu esse compromisso com Deus em receber esse espírito como filho. A ligação de vocês é muito antiga. Vem de vidas passadas. Ana, tem uma clínica no bairro Renascer, marquei às 3. Ou você tem esse filho só, ou não tem. Eu não posso. às 3. Ana, Isso. aguarde. Tá, claro. É a sua vez. Pode entrar. Fecha a bata. Você vai sentir apenas um beliscão. Meu Deus do céu! O que foi que eu fiz? Agora já foi. Sobre suicídio, estou aqui com o presidente da Federação Espírita do Amapá, seu Felipe Menezes. Quais são as principais consequências do suicídio aos olhos da doutrina espírita? Primeiramente, o objetivo da encarnação é nos fazer progredir espiritualmente. No mundo espiritual, antes de nascermos, é feito um planejamento prévio da futura vida, onde Deus determina o tempo que ela durará, o tempo que durará o corpo. Por isso, a antecipação da morte pelo suicídio é contrária à lei divina. O primeiro sofrimento do suicida é perceber que matou o corpo,
mas não matou a alma. É o espírito que mais sofre no mundo espiritual. A alma não se desliga completamente do corpo, ele acompanha todo o seu processo de decomposição. Fica vagando por longo período no mundo espiritual inferior ou na terra, de maneira inconsciente, sofrível. Poderá, na futura reencarnação, ter má formação corporal. Por isso, você que está pensando em suicidar-se, não vale a pena. Nenhum sofrimento na terra equipara-se a um sofrimento experimentado pela alma que parte antecipadamente por via do suicídio. O que você quer, Eduardo? Ana, me desculpa, por favor. Eu sei que eu fui idiota. Eu vou te dar todo o apoio desse mundo. Nós vamos fazer isso juntos, ok? Eu te amo. Eu nunca vou te deixar só. Peço a luz do sol pelas andorinhas que voam por aí na mesma direção, nesses horizontes, rumos sem fim. A luz das manhãs pode reabrir outros portais, pode renascer, pode reviver a paz. Realce seu voo, siga a direção do sol, deixa o amor nascer, deixa a luz viver em paz. Nessas luzes que viajam a terra, nesses anjos que eu tento entender, eu quero aprender a amar, eu quero aprender a viver. Me ajuda a ser mais humano, semear a vida em teu esplendor. Esse nosso plano, ando andorinhas rumo à luz do teu amor.
Que bom que era só um pesadelo, não é? Então, ainda há alguns pontos a lembrar. Os atores não eram atores, nem amadores. Você viu ali, a mãe é minha esposa, o pai é meu amigo lá da reunião mediúnica, da federação, os jovens são jovens espíritas, menos o que me entrevista, que é evangélico, e ele é apaixonado por cinema e foi fazer o filme com a gente, mas ele disse para a gente, quando acabamos a filmagem, que ele tinha muito medo de ir na federação, porque lá era coisa do diabo. O pastor dele tinha falado. Aí ele disse, deu o segundo depoimento: eu vou falar para o meu pastor nunca mais falar mal dos espíritas, porque eu nunca vi tanto amor. E engraçado, o que eu mais gostei aqui, como vocês oram, porque antes de começar a filmagem a gente orava, ao acabar a filmagem a gente orava, e disse, vocês oram, parece que vocês estão falando com Deus. Lá na minha igreja a gente grita. Então é interessante. Ele está gratuitamente no YouTube, tá? Pode ser baixado, enfim, nós temos o arquivo, temos o curso, a palestras, temos vídeos explicativos. Quem quiser levar para a sua casa espírita, pode levar, tá? É aberto. Quem quiser também fazer o curso de preparação, a gente faz o curso também gratuitamente. Então, a trilha sonora do filme foi feita para o filme, tá? Então, foi assim, como eu disse que Deus é bom e ajuda mesmo, porque nós não temos tecnologia, a capacidade de fazer o que nós fizemos. Inclusive, quando nós levamos essa ideia para o Brasil Sem Aborto, que é uma ONG que trabalha com a prevenção contra as leis abortistas aqui no Brasil, eles querem que a gente rode um filme também, corte a parte religiosa e coloque só argumentos científicos para eles levarem no Brasil inteiro para que possamos contribuir. Ok, nós ainda temos 20 minutos para falar sobre o projeto e o filme. Agora, quem quiser fazer alguma pergunta, nós estamos à disposição. Amigo. Eu expliquei como preparar para fazer debate, né? A gente faz isso como? Tá, olha só, é muito simples. A gente estabeleceu um regulamento, a gente faz a divulgação nas escolas, a escola que queira tem que mandar o ofício para a federação, porque a gente deixa muito claro que isso é um projeto espírita, tá? Deixamos bem claro isso. Aí a gente leva o filme, projeta o filme e abre diálogo com os jovens. É muito simples isso, tá? Muito simples de se fazer. E temos feito isso cada vez mais. Agora, qualquer espírita que estude as apostilas que nós temos apostilas gratuitas sobre os requisitos para o debatedor. O debatedor ele precisa conhecer a doutrina espírita, ele pode ser monitor de égide, pode ser monitor de mediunidade, pode ser palestrante espírita, pode ser coordenador de juventude, alguém que saiba falar da doutrina, que saiba transmitir. Basta isso. Qualquer pessoa é capaz de levar esse projeto à frente. Nós temos alguns efeitos já registrados. Por exemplo, aquela cena do mentor, que o mentor diz para ela, né? Não faça isso, Ana, esse espírito é seu companheiro desde vidas passadas. Teve uma jovem senhora que assistiu esse filme lá em Macapá, ela não assistiu nem esse Cine Debate, só o filme. Ela assistiu o filme na Van Premier, ela contava 46 anos, e ela tinha feito um aborto na juventude, lá em Macapá. Ela tinha 16 anos, fez um aborto e perdeu as trompas. E ficou infértil, né? E aí, quando ela assistiu isso, ela fez o seguinte raciocínio. Puxa, e se o espírito que eu abortei era ligado a mim desde vidas passadas? Ela não era reencarnacionista, ela é católica, tá? E aí, sabe o que ela fez? Vendeu o carro dela e foi para São Paulo fazer inseminação artificial, para tentar recuperar o tempo. Outro também que tivemos notícia foi em Campo do Brito, cidade de Campo do Brito, sertão de Sergipe. Fizemos o Cine Debate durante uma semana, passamos lá fazendo o Cine Debate de manhã, de tarde, de noite, de manhã nas escolas de ensino médio e à noite nas escolas de EJA, de ensino para jovens e adultos. E depois de uma semana, a professora, que também é espírita, lá de Campo do Brito, nos ligou e disse, olha, Felipe, que incrível, uma menina tinha marcado o aborto para o dia
seguinte ao Cine Debate. E ela me procurou e disse que, em face do filme do Cine Debate, ela decidiu não mais abortar. Então, tem alguns resultados. Mas, assim, o resultado que eu mais gosto é o que eu falei antes. O resultado que eu mais gosto é poder levar a mensagem espírita, defendendo a vida, naturalmente, mas para os jovens, que depois dão um retorno muito interessante. Que é uma linguagem jovem, né? Feita por jovem, para jovem. Né? Mais alguma outra pergunta? Lá atrás, Flávio. Qual a possibilidade, se já não ocorreu, da FEB encampar esse projeto e distribuir na rede federativa nacional? Tá, olha só, a gente já apresentou na FEB, ficou como um projeto a mais, porque a FEB já tem um projeto em defesa da vida, tá? Mas o que eu sei, que a própria FEB levou para o interior de Goiás, onde ela tem uma unidade, como é o nome? Santo Antônio, que é uma cidade em Goiás, mas que a FEB tem uma instituição lá, que é um laboratório, uma escola, um centro espírita. E eles levaram para os jovens deles lá e usam o filme. E algumas federativas, nós estivemos aqui no último Congresso Espírita, ainda em Gramado, nós apresentamos esse filme, apresentamos na Bahia. Aonde convidam a gente, Flávio, a gente vai, com muito gosto. Mas, como é um projeto a mais, e tem muitos projetos nessa área, fica assim à disposição do movimento. Nós apresentamos o filme do Conselho Federativo Nacional e doamos as cartilhas, doamos um DVD, e todas as federativas que queiram podem encampar. No entanto, só uma federativa nos convidou oficialmente, aliás, 3 federativas nos convidaram oficialmente, que é a microrregião de Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba. Lá eles se reuniram e nós passamos 2 dias fazendo o curso de multiplicação, e eles estão aplicando lá nesses 3 estados, mas realmente na Paraíba. E na Paraíba pegou mesmo, e eles estão fazendo direto. Aqueles 15 mil atendidos que nós falamos agora no início, que já atendemos 15 mil pessoas com o projeto, só pelo Amapá, tá? Nós não temos contabilizado ainda o que os outros estão fazendo. Então, fica também aqui o oferecimento a vocês que queiram, tá? Mais alguma outra? Aonde que acha a apostila e a cartilha? Tá disponível, sim. Eu posso passar por WhatsApp. Ao final me procura e eu vou passar para o WhatsApp do Flávio, do Bandeira, que eu tenho, do Bandeira 2. Está ali o Bandeira. Passo um link que está numa nuvem que se chama Mega. Não precisa baixar arquivo, não precisa pagar nada, tá? Porque às vezes eles pedem para a gente baixar o aplicativo deles, mas não precisa. Aí você clica em cima no WhatsApp, aí você vai abrir uma página lá, e na página tem o filme, os cartazes para fazer a divulgação nas escolas, as apostilas de formação de voluntários, o curso em PowerPoint completo, com os argumentos psicológicos, os argumentos médicos e os argumentos espíritas, sobre tudo que rola com os jovens, tá? Tudo, porque o debatedor ele precisa estar afinado, ele precisa conhecer as consequências médicas, as consequências psicológicas e espirituais do aborto e as consequências espirituais do suicídio. Então, nós temos um curso nessas abordagens. Às vezes, eu viajo para fazer esse curso, eu levo a minha esposa, que é psicóloga, e, às vezes, peço a algum médico da cidade, da associação médica, que faça a parte médica. Quando não tem nem psicólogo nem médico, eu sou enxerido, eu faço tudo só de uma vez, né? Então, a gente já estudou para dominar a matéria que nem é nossa. Não importa. Não precisa ser médico nem psicólogo para ser debatedor. Porque nós não vamos aprofundar a questão com os jovens, nós temos que dar notícias, mas temos que estar preparados para as perguntas, porque jovem faz cada pergunta que vocês... Uma vez, olha só, compartilhando com vocês, uma vez eu estava numa cidade, que eu não me lembro o nome, mas perto de Campo de Brito, lá onde eu fui, no Sergipe. Aí, era muito jovem, sabe?
E aí nós começamos o Cine Debate, aí abrimos pergunta, um fez uma pergunta sobre suicídio, depois outro fez pergunta sobre aborto, e a partir daí o terceiro perguntante, ele perguntou sobre sexualidade. Aí pronto, né? Virou Serginho Grossman, com a doutora lá, a sexóloga. Eles começaram a detonar perguntas de todos os tipos, e jovem é muito instigante, homossexualidade, né? Poliamor, rolou de tudo, sexo anal, a consequência espiritual, casamento, quando deve transar, quando não deve transar, e a gente fala abertamente com eles. Então, nós espíritas temos um plus sobre a questão da sexualidade, porque nós devemos conhecer também não só a funcionalidade que a gente estuda no colégio, reprodução humana, mas não conhecemos de sexualidade humana. Eu até abro um parêntese, quem ainda não assistiu a um seminário com a doutora Nete Guimarães, Sexualidade e Espiritismo, muito interessante, são 3 vídeos de mais de 2 horas. Sexualidade e Amor, com o doutor Alberto Almeida, está tudo no YouTube. Porque nós, além de conhecermos a funcionalidade da sexualidade, nós conhecemos a parte psíquica e espiritual. Então, nós temos respostas para tudo. E nós temos que estar preparados. A partir dessa terceira pergunta que eu vos falei, eu começava a tentar buscar para o suicídio de novo, buscar para o aborto, entrava com eles, perguntavam, eu entrava com uma fala sobre aborto também, não adiantava, eles só queriam saber de sexualidade. Aí eu desisti de puxar a brasa para o aborto e o suicídio e respondi só sobre sexualidade. Era previsto para 1h30 o debate, foi para 2h30 de debate. O diretor disse, continue. E eu fui continuando, né? Ele foi dando tempo. Ao final, o diretor disse, eu perguntei para o diretor, disse, eles queriam saber sobre sexualidade mesmo, né? Ele disse, porque ninguém sabe, meu filho. Diretor de cabeça branca, ninguém sabe disso, meu filho, que vocês sabem. Foi muito importante, porque aqui os meninos começam a transar com 9 anos. Com 11 já estão grávidas, com 10 anos. Aqui. Então, eles perguntaram, porque eles precisam. E nós, espíritas, temos que estar preparados. No atendimento fraterno surge tudo isso, não surge? Então, a gente tem que estar preparado. Ok? Mas eu quero agradecer, assim, particularmente, depois os outros farão. Eu quero agradecer a acolhida, o interesse, o mimo, fomos mimados aqui por vocês, a alegria e, ao olhar para vocês daqui, enquanto proferimos as palestras, víamos os olhos de vocês brilharem, a efusividade com que vocês receberam o filme. É a esperança, meus amigos, de que nós estamos juntos, de que lá com Kardec ainda ele previa que na fase da transição planetária iam aumentar os números de suicídio na juventude e na infância. Eu atendi um menino de 11 anos que já tinha tentado suicídio 3 vezes em Macapá. E cada vez mais jovens suicidando. E nós temos uma contrabalança, um contrapeso à ideação suicida, que é o esclarecimento. Eu me lembro, quando eu me tornei espírita, eu era menino ainda, Hélio, só tinha 21 anos quando eu me tornei espírita. E eu me lembro, só para finalizar agora, eu estava na casa de minha sogra, eu ainda era noivo, nem era minha sogra ainda, e eu cheguei na cozinha da casa dela, tinha uma moça que era empregada doméstica, ela estava pulando da mesa, ela pulava, eu de longe olhando, ela subia na mesa e pulava, subia na mesa, pulava, subia na mesa e pulava, transtornou. Eu disse, Juliana, por que, mana, tu está subindo na mesa e pulando, subindo na mesa e pulando? Não, Felipe, porque eu estou grávida, eu estou pulando para abortar. Eu digo, nunca vi método abortivo de pular da mesa. Aí eu disse o seguinte para ela, tu sabias que aí no teu ventre, no corpinho do teu filho, já tem um espírito? Só fiz essa pergunta e fui-me embora. Hoje o espírito é meu amigo, Rafael, já tem até filho. O espírito que ia reencarnar. Então vejam, uma simples frase salvou uma vida. Você sabia que aí dentro da tua barriga, do teu ventre, já tem um espírito ligado no corpo do teu filho?
Então, nós temos essa altíssima tecnologia de vida, de amor, de esclarecimento, para que possamos levar essa mensagem. Muito obrigado.